Olá, pessoal do nono ano. Nós vamos fazer hoje uma aula, gravação, né, de uma aula que a gente vai trabalhar os conceitos e os conhecimentos que a gente precisa desenvolver aqui para o nosso PET 5. Tá. Então, nesse PET, nós temos a parte de hereditariedade, né, dentro do contexto de vida e evolução, e a gente vai começar a entender a questão de como os gametas, né, no caso da nossa espécie, espermatozoide e óvulos, estão relacionados com a transmissão das características hereditárias. Bom, então, para a gente poder trabalhar o conceito de hereditariedade, a gente tem que voltar atrás e entender as divisões celulares para a gente compreender como que ocorre o processo de hereditariedade, a variabilidade genética e afins. A gente tem que ver mitose e meiose. Aí eu fiz uma apresentaçãozinha aqui, cadê? Uma apresentaçãozinha aqui para a gente falar a respeito disso. Então, na mitose, a gente tem a divisão celular. Então, o que é mitose? É o processo, né, que uma célula lá do nosso organismo se divide em duas outras células, né, ou muitas outras células. A divisão, tá, né, como você está vendo aí, ela tem um processo básico que está representado. Então, tem a formação do fuso mitótico, que é esses negocinhos aí parecendo umas cordinhas, né, e esse fuso mitótico vai separar o DNA em duas metades iguais, né, que vão constituir o núcleo, né, das duas novas células. Para que isso aconteça no processo de mitose, o DNA ele é todo como se fosse uma linha solta. A gente tem que imaginar que esses xizinhos aí representados, os cromossomos, eles são como novelo de linha para organizar o DNA. Na mitose, a célula duplica o material genético dela antes de acontecer a divisão celular. Então, na verdade, esses cromossomos aí, eles são pauzinhos lá, né, como de material genético, eles seriam representados por uma estrutura, não em forma de X, mas em forma de I, né, um pauzinho, só ele duplica para formar nessas duas metades aí que são divididas lá. Então, nessa célula aí, seria representado uma célula com 4 cromossomos. Esses cromossomos formam, né, essas cromátides irmãs, a segunda peninha, digamos assim, né, do X, e isso aí faz com que, na hora que a célula se divide, ela tenha também 4 cromossomos, as duas células filhas. Então, tem 4 de um lado, 4 do outro, a célula, a vida que segue, continua. Para que serve a mitose? A mitose é o processo básico de crescimento. Então, por exemplo, se você vai aumentar de tamanho lá na adolescência, na infância, suas células têm que se dividir para o seu organismo ir crescendo. Se você se machuca, a mitose acontece para que ocorra ali a cicatrização daquela região, a recobertura do tecido. Ela acontece o tempo todo no organismo da gente. Por exemplo, a pele da gente tem constante reconstituição. Mitose acontecendo ali o tempo todo. O processo básico, né, de sobrevivência do organismo depende dela. E aí a gente consegue hoje ver, né, ela na natureza, com as técnicas de microscopia e altamente avançadas acontecendo, coisa que antes, né, era impossível. Mas aí dá para ver direitinho, olha só, o fuso mitótico agarra lá, né, os cromossomos e puxa, arranca, né, metade para um lado, metade para o outro. E aí uma célula, que era uma só, passa a ter duas células, ela se divide, né, e aí, a partir disso, ela pode dividir de novo ou assumir as funções dela ali no organismo. Depende do que está acontecendo. Aí, tem um outro processo que ocorre nos organismos de divisão celular, que é a meiose. Então, na meiose, a gente vai ter a divisão do material genético, vai ficar, em vez, né, deixa eu voltar aqui, em vez de ficar, aqui a gente representando uma célulazinha com 4 cromossomos, em vez de ficar 4 de um lado e 4 do outro, a gente vai ter a formação, né, das cromátides irmãs, mas o cromossomo inteiro é arrancado 2 para um lado e 2 para o outro. No nosso caso, por exemplo, uma célula que origina lá óvulos, espermatozoides, ela tem 46 cromossomos. Quando termina esse processo de meiose, ela vai formar células com 23 cromossomos, metade do material genético. E esse processo de meiose, ele basicamente existe para formação de gametas. O que são gametas? São células reprodutivas. Para cargas d'água, né, você vai dividir metade do material genético, metade do DNA. Vai ficar metade do DNA para um lado, metade para o outro. Então, você vai ter uma célulazinha que só tem metade do DNA. A gente tem que pensar como que acontece o processo de fecundação. O espermatozoide se junta ao óvulo. Ao se juntar, eles compartilham o material genético, né,
dos dois ali no mesmo indivíduo, que vai se formar a partir daquela célula única ali, né, o zigoto, que é formado naquela união. Se essa célula única tiver mais de 46 cromossomos, a gente vai ter algum tipo de problema. Se tivesse 46 mais 46, completamente inviável. Os espermatozoides e o óvulo, eles vão ter, né, metade do material genético para formar o indivíduo com material genético completo, ou seja, a partir de uma célula com o número total de cromossomos que você espera ter no organismo. No caso dos humanos, são 46 cromossomos. Então, a meiose é isso. Ela vai dividir, pegar esse material genético para formar, né, os gametas, e a partir desse materialzinho genético ali, separar metade para um lado, metade para o outro. Então, a diferença básica da mitose e meiose é essa. A mitose vai gerar duas células filhas, né, a partir de uma célula que se divide, com a mesma quantidade de material genético da célula mãe. Na meiose, as células filhas vão ter metade do material genético da célula mãe. Aí, então, se a gente pegar aqui uma animaçãozinha boba, na mitose é isso. Você tem simplesmente clone da mesma célula. A célula é igual, tem o mesmo material genético. Na meiose, não. Na meiose, você reparte uma célula original com 46 cromossomos em 4 células, né, com 23 cromossomos cada um. Então, olha só, primeiro ela se divide, né, formando duas células com material genético distinto, e essas duas vão dividir e formar mais 4 células com material genético distinto. Nessa parte inicial aqui da variabilidade genética, tem umas perguntinhas aqui que são até meio fáceis. Por exemplo, a primeira, né, tá pedindo aqui para explicar com as palavras de vocês o que é variabilidade genética. Então, nesse caso aqui, a variabilidade genética, vocês podem colocar qualquer pergunta que siga no intuito de explicar que seria a variação, né, na composição do DNA de indivíduos diferentes ali na mesma população. Então, quando você tem o cruzamento, né, de pais ali, seja de qual espécie for, né, de organismos, você tem a mistura ali de material genético que gera indivíduos com características diferentes. Então, por exemplo, se você pegar no terreiro, né, que o pessoal tem galinha, você pega um galinho preto lá com uma galinha branca, pega os ovos, né, do cruzamento desses dois e põe para chocar. Você vai ver que vai ter uma variação muito grande. Vai nascer pintinho pretinho, vai nascer pintinho branquinho, vai nascer pintinho multicolorido, vai nascer uns pintinhos amarelos que você não sabe de onde que veio, né? Aqueles genes. Por quê? Porque você está pegando partes diferentes do DNA ali, misturando, para formar um indivíduo jovem, né? Que vai nascer a partir dali. Então, isso garante que tenha características diferentes ali naqueles organismos. Mas vocês têm que responder, assim, da maneira como entenderam mesmo a questão da variabilidade genética. Não precisa preocupar tanto em acertar. O importante é tentar explicar nessa perspectiva. Agora, sim, aí o que acontece? Aí, nessa explicação que você deu, aí os indivíduos são iguais, mas com características diferentes. não. Os indivíduos, eles podem vir dos mesmos pais, né? Eles podem vir dos mesmos organismos, pais, só que a partir do momento que acontece o cruzamento, na mistura ali de genes, né, dos pais e da mãe, você vai ter como é que eu posso dizer? É improvável, né, você saber quais características vão aparecer no indivíduo. Por quê? Porque ao misturar, né, o DNA de pai e de mãe, você tem uma variabilidade genética ocorrendo ali, que seria você não tem como prever o tipo de característica que vai ser selecionado naquele indivíduo, porque você não prevê qual pedacinho do DNA vai para qual lado, entendeu? A partir da divisão celular, você não consegue saber. Então, na variabilidade genética, você tem características nos organismos, né, que vêm do DNA desses organismos, que são diferentes e imprevisíveis por causa do cruzamento ali de material genético. Mas não me preocupe em explicar com termos muito técnicos, não. Eu quero que vocês realmente tentem explicar na perspectiva de vocês, mas a leitura desse textozinho que está no PET ajuda também. Eu pulei, eu acho, cadê? Ah, tá. Aí tá aqui que fatores contribuem, né, para a variabilidade genética. No próprio texto aqui, deixa eu voltar. Pulei. Aqui. No próprio texto aqui, existem algumas explicações disso, porque você tem também as mutações naturais, né, que vão ocorrer nesse processo, então pode ocorrer erros ali que geram mutações na hora da reprodução, ou até antes dela mesmo,
e o processo de permuta, que chama, inclusive, crossing over, que é um processo que os cromossomos, eles trocam um pedacinho de material genético de um lado para o outro. Então, um pedaço que deveria ficar ali com um cromossomo que é movido na hora da reprodução, ele vai para o outro cromossomo. Então, é um processo natural que acontece e que colabora aqui com a variabilidade genética. Eu acho que tem um próximo over aqui na aula para eu mostrar para vocês. Mas no próprio texto está a resposta aqui, né, para essa questão, né? Que você tem as mutações e o processo de permuta. São as duas mais simples, assim, que a gente pode dizer que contribuem para a variabilidade genética. A 3 pede para a gente marcar a alternativa incorreta. Então, olha só, a quantidade de cromossomos de um organismo varia conforme sua respectiva espécie. Isso está correto, né? Você tem, por exemplo, espécies vegetais aí que tem pouquíssimos cromossomos, você tem organismos com 12 cromossomos, 10 cromossomos, então isso aí vai variar realmente de acordo com a espécie a qual você está se relacionando. A humana, a gente tem 46 pares de cromossomo. O zigoto é resultado da fusão, né, ou seja, da junção ali, entre duas células reprodutivas. Isso também está correto. Então, a partir do momento que o espermatozoide encontra o óvulo, durante a fecundação, forma-se o zigoto, que é essa célula inicial. Então, todos nós somos formados a partir de um espermatozoide e um óvulo que se encontra e forma esse zigoto, que é a célula inicial. Então, correto também é a letra B. A letra C diz, células haploides contêm metade dos cromossomos da espécie. Correto também, porque esse termo haploide, ele se refere, deixa eu abrir aqui, ele se refere exatamente a essa partezinha aqui, deixa o GIF passar. Isso aqui, né, as células que saem, né, do processo de mitose, elas são células com a mesma quantidade de cromossomo da célula-mãe, 46. Então, elas são consideradas células diploides. As células haploides, elas têm metade do material genético da célula original, né, que começou o processo de divisão, que é o que ocorre na meiose. Na meiose, você divide o material genético né, pela metade em relação à célula-mãe. Então, são 23 cromossomos, no caso do gameta humano, né? O espermatozoide tem 23, o óvulo tem 23. A gente pode até associar, né? Meiose, o nome com meio. Então, metade do material genético na célula final. Na mitose, a gente mantém a quantidade. Então, nessa questão aqui, as células haploides contêm metade dos cromossomos da espécie. Está correto. Né? A gente só lembrar, haploide, o espermatozoide e o óvulo são haploides. Ou seja, eles têm metade dos cromossomos, eles têm 23 cromossomos, sabendo que a célula humana tem 46. E aí só sobrou essa daqui, né? A mitose ocorre em células germinativas, localizadas nas gônadas, dando origem aos gametas. Tá incorreto por quê? Está falando que a mitose origina os gametas. E quem origina os gametas é a meiose, porque os gametas precisam ter metade do material genético. Eles precisam ser células haploides para formar o zigoto lá no processo de fecundação. Então, eles não podem ser formados pela mitose, porque a mitose vai formar células diploides. Então, é a letra D aqui que está incorreta. Agora, o número 4. Considere que célula somática de um tipo de inseto possui um total de 14 cromossomos. Se essa célula passar por um processo de mitose, quantos cromossomos cada célula filha terá? Então, olha só. Você tem uma célula somática, o que quer dizer isso? É uma célula do organismo. Quando é uma célula reprodutiva, ou ela é chamada de célula reprodutiva, ou célula germinativa, vai ter termos assim associados. Célula somática, pensa em qualquer célula do corpo da gente, ou no caso do corpinho lá do inseto. Se ela sofrer um processo de mitose, ou seja, divisão celular, né, para formar tecido, crescimento, etc., quantos cromossomos a célula filha terá? A gente viu que o processo de mitose tem como finalidade fazer, né, cópias idênticas da mesma célula. Então, se o inseto tem 14 lá na célula inicial, no processo de mitose, ele vai manter aquele número original ali. Nós temos 46. Se o inseto tem 14, ele vai ter 14 nas células filhas
lá do processo final de mitose. Então, 14 células, seria a resposta da primeira pergunta. Agora, e se uma célula germinativa, certo, passar por um processo de meiose, desculpa. Então, no processo de meiose, a gente vai ter a divisão do número de cromossomos ao meio. Então, se o inseto tem 14 cromossomos na célula, né, mãe, que vai originar a célula germinativa final lá, a gente vai ter quantos cromossomos? A metade. Metade de 14 são 7 cromossomos. Então, bem simples essa questão, né? Só a gente entender os conceitos aqui de mitose e meiose. E, por fim, o número 5. Explique como os gametas estão relacionados com a transmissão das características hereditárias. Então, aqui, as características hereditárias, o que são elas? Né? As características hereditárias são as características que a gente herda a partir do nosso DNA, do nosso material genético. Quando o gameta, né, a célula germinativa, lá, espermatozoide e óvulo, se juntam, eles têm metade do material genético do pai, né, metade do material genético da mãe. Ao se juntarem para formar, né, o zigoto que vai originar a gente, ele vai transmitir essas características hereditárias, tanto do pai quanto da mãe, mas elas vão se misturar ali de forma que pode acontecer de a gente, né, herdar mais características do pai ou mais da mãe, ou ser uma mistura ali de ambos, porque, como eu falei, é imprevisível o que vai ocorrer com aquele DNA nesse processo. Mas o importante da gente entender é que a gente herda essas características dos pais a partir do DNA, material genético, que está nos gametas. Então, a resposta da número 5, a gente tem que colocar ela em torno disso. Nos gametas que a gente tem um material genético e todas as características que a gente herda dos pais da gente, eles vêm a partir desse material genético dos nossos gametas. Acho que deve ter ficado claro. Você tem alguma dúvida dessas questões, Camille? Não. Eu acho que nessa parte dos gametas eu não entendi muito bem essas 5, não. Então, os gametas, né? Você pode pensar, esquecer a palavra gameta, que é bem feia, né? E pensar em espermatozoide, pensar direto em espermatozoide e ovo. Então, explique como o espermatozoide, né, e o ovo estão relacionados com a transmissão das características hereditárias. Então, no espermatozoide você tem material genético do seu pai, no óvulo você tem material genético da sua mãe. Quando você junta esse material genético, você vai formar você ali, indivíduo, né, com características hereditárias, ou seja, características que você herdou do seu pai e da sua mãe através do material genético que estava nesses dois gametas, né, no espermatozoide e no óvulo. Então, para você herdar essas características, você precisa do material genético. O material genético veio de quem? Dos seus pais. Através de quem? Dos gametas, do espermatozoide e do óvulo. Ficou claro? Ficou. Aí, deixa eu te perguntar, nesse período aí todo aí, ele transmite também, assim, a pessoa tem tendência a ter diabetes, essas coisas assim, por causa dos gametas também? Sim, essas características, por exemplo, hoje a gente sabe, né, que a diabetes, por exemplo, ela é transmitida, né, a tendência a ter diabetes, ou a diabetes 1 mesmo, né, que é o tipo 1 que vai se desenvolver em algum momento lá no organismo do indivíduo, ela vai vir, né, dos pais de alguma maneira. Então, às vezes os pais nem têm a diabetes, mas os avós têm, e aí nos pais aquele gene não foi expresso, ele não apareceu, mas aí nos netos aquele gene aparece. Então, a presença dos genes com as tendências de doença, hoje sabe também que a alvície, alcoolismo, existem, né, genes que têm maior, que levam um indivíduo a ter maior probabilidade de desenvolver aquilo ali. Hoje você sabe, já é conhecido que você herda isso. E aí, inclusive, você herda algumas coisas que nem sabia em relação ao comportamento, por exemplo, que hoje está sendo descoberto. Então, tudo que a gente tem, assim, pré-determinado no nosso organismo, ou que é uma tendência, né, a se desenvolver de acordo com certa exposição. Então, por exemplo, se você ingere muito açúcar, né, muito carboidrato na sua dieta e tem um gene com a tendência de diabetes, isso favorece que você desenvolva diabetes tipo 2 em algum momento da sua vida.
Aí, Passando adiante aqui na parte do Mendel, acho que vai ficar mais claro para você. Tem as ervilhas aqui, né, vão nos ajudar a entender. O Mendel, vamos lá. O Mendel foi um moço muito à frente do seu tempo, né? Porque bem antes de ter condição da gente entender o que era o DNA, olha só quando ele viveu, lá em 1800, ele já começou a observar, através dos experimentos com plantação de ervilha lá, que existiam características que podiam aparecer numa determinada população, dependendo do cruzamento que você fizesse. Ele percebeu que existia umas características dominantes e umas características recessivas, que hoje a gente utiliza, né, muito esse termo. Se tem o bendito do dominante, que é o caso lá da ervilha amarela, vai ser amarelo. Então, no caso 1 e 2, seria uma ervilha amarela, por exemplo. E no terceiro caso, a gente tem um indivíduo que tem os dois genes recessivos. Seria o caso da ervilha verde lá, que apareceu no nosso exemplo. Então, no caso da ervilhinha verde, ela é duplo recessivo. E aí, por isso, ela é verdinha, ela fugiu daquela característica dominante que é amarela. Então, na população de ervilhas, a tendência seria, né, dessa população que o Mendel estava cultivando, a tendência era aparecer mais ervilhas amarelas. Tá? O que o Mendel percebeu? Ele percebeu que dava para você observar, no caso das ervilhas, de características genéticas que eram determinadas, né, a partir do cruzamento das plantas mães. Então, isso aí responde já a questão 1 aqui no próprio texto, acho que vai vir aqui falando a respeito do Mendel, que ele percebeu que existiam, né, coisas ali presentes nas plantas que ele cruzava, que iam determinar as características, né, das plantas filhas. E isso fez com que ele reconhecesse essas características como dominantes ou recessivas. Então, ele percebeu que existia um fator ali, ele não sabia da existência da genética, né, dos genes, do DNA, isso foi descoberto mais de 50 anos depois, confirmado, né, mais de 50 anos depois, mas ele percebeu que existiam como é que eu posso dizer? Percebeu que existem características que seriam definidas a partir do cruzamento das plantas mães. Então, as características não surgiam aleatoriamente. Você conseguia determinar essas características a partir do cruzamento e prever numericamente, né, a proporção de uma determinada característica apareceria na população filha a partir do tipo, né, de planta mãe que você cruzasse ali. Então, nesse exemplo aqui da fotinha que está no PET, mas também eu coloquei no meu PowerPoint aqui, a gente vê que cruzando, né, indivíduos puros, digamos assim, lá da semente amarela, com indivíduos verdes, na primeira geração você tinha 100% de indivíduos amarelos, e na primeira geração sempre 100%. E na segunda geração você teria 25% daqueles indivíduos apresentando a característica verde. Ou seja, ele teria a característica recessiva aparecendo ali. O Mendel conseguiu provar isso, né, com uma série de experimentos, e isso aqui é uma das bases da genética moderna e de boa parte das afirmações da evolução, né, que aconteceram mais ou menos no mesmo período lá pelo Darwin. Agora vamos passar para outra. A número 2 aqui. Uma criança apresenta olhos azuis. Podemos dizer que essa característica é encontrada apenas nas células dos olhos ou em todas as células do corpo? Justifique sua resposta. Isso aqui é uma pergunta muito interessante. Olha só, a criança tem olho azul. Só as células do olho dela que vão ter essa característica, né, nas células lá registradas. Vamos lembrar lá como que a gente é formado. Nós somos formados, né, a partir do encontro. Cadê meu negocinho aqui, minha aula? Nós somos formados a partir do encontro, né, de um espermatozoide danadinho lá, que vai conseguir vencer a corrida e fecundar o óvulo. A partir disso, a gente vai formar o zigoto, que é uma célula, né, embrionária, que vai dividir várias e várias vezes, e essa célula embrionária vai migrar até o útero,
onde vai ocorrer o processo de nidação, que é a fixação dessa célula no útero, e aí ela vai formar, né, os indivíduos adultos. Então, eu comecei com uma célula, todo mundo assistindo essa aula começou com uma célula com 46 cromossomos, que foi formada a partir da união de um gameta masculino, espermatozoide, e um gameta feminino, o óvulo. Esses dois se uniram, formaram o zigoto, que é essa uma célula que me formou. Essa uma célula dividiu, sei lá, trilhões de vezes, quantas vezes, até formar todo o meu organismo. Ou seja, a célula que está aqui no meu olho, determinando a cor do olho, ela é irmã da célula aqui da pálpebra, que é irmã da célula aqui do dedinho, que é irmã da célula aqui do pescoço, que é irmã da célula de todo o resto do corpo, porque elas se originaram a partir de uma única célula, que é o zigoto. E esse zigoto tem uma característica que todas as outras células do corpo vão ter, que é o DNA único. Então, todas as células do nosso corpo têm o mesmo material genético, têm o mesmo DNA. O que diferencia elas é que, à medida que a gente vai se desenvolvendo lá ainda como embrião, vão se formando tecidos distintos, e esses tecidos, eles vão ser formados, constituídos por células que desenvolvem função específica. Então, a célula do meu olho é completamente diferente da célula do meu intestino, que é completamente diferente da célula do meu dedinho do pé. Mas porque essas células estão em tecidos, né, que tem mensagens bioquímicas ali, coisa que envolve a parte de biologia molecular também, que vão determinar quais genes vão estar atuando ali para aquela célula desenvolver tal e qual função. Mas o DNA é exatamente o mesmo. Tanto é que se eu cometer um crime, vamos supor, invadi a casa de uma pessoa e roubei uma suculenta. Aí eu deixei um fio de cabelo, uma raiz. Dá para fazer um exame de DNA daqui. Ou aí o gato brigou comigo para não roubar a suculenta e me arranhou. Aí fica um pedacinho da minha pele na unha do gato. O CSI vai lá, pega o pedacinho da pele e faz a análise de DNA. Tô viajando aqui, né? Mas faz a análise de DNA. O pedacinho da pele aqui e a raiz do cabelo tem células com o mesmo material genético. O resultado vai ser o mesmo. Eu sou a ladrona de suculenta. E aí, por isso que qualquer parte do organismo, né, que tiver ainda material biológico ali com o DNA intacto, pode ser analisado para um exame de DNA, porque qualquer célula do nosso corpo carrega exatamente o mesmíssimo DNA, que é exatamente o DNA que estava metade no espermatozoide, metade no óvulo, e se uniu ali para formar o zigoto, que era uma célula, e virou eu. Então, todas as partes do eu aqui têm o mesmo material genético. Só que determina, né, a maneira como essa célula se comporta é o tecido que ela está ali. Então, se você pegar uma célula do rosto, implantar ela lá dentro do seu cérebro, ela vai ser atacada como uma célula invasora, porque a função dela está errada, digamos assim, e aí ela vai ser eliminada, porque ela não tem que crescer nem acontecer nada ali. Uma célula cancerosa, né, uma célula de câncer, é exatamente uma célula que perde essa função e começa a se reproduzir loucamente e gera um tumor. Seja ele qual for, pode ser um tumor no sangue, que é uma leucemia, por exemplo, não é um tumor, não é uma bolha que cresce, né? São várias células espalhadas na corrente sanguínea que geram a doença. Ou pode ser uma bolota lá na minha pele, um tumor, um câncer de pele que surgiu ali. Mas todo câncer vai ter essa característica, uma célula que ela desaprendeu o que ela ela não morreu quando ela perdeu as funções, quando ela tem algum defeito, ela geralmente morre, não foi atacada pelo sistema imunológico por alguma razão, e aí ela vai desenvolver, vai crescer e vai causar danos ali no organismo, exatamente porque ela não reconhece o tecido ao qual ela pertence, ela perdeu completamente as funções originais dela, e ela começa a se reproduzir loucamente e tomar todo o tecido ali, e o organismo da maneira como ela consegue ali, e aí, por isso, tumores, né, de câncer acabam levando o indivíduo à morte se não for removido e tratado a tempo. As outras células do corpo sabem, tá na minha testa aqui, todo mundo sabe que tem que estar aqui, que a função é estar na pele ali, proteger, e aí, à medida que elas vão envelhecendo, elas morrem, descamam, né, vira poeirinha por aí, no mundo afora. Então, basicamente, é a resposta da número 2, a característica que é encontrada na célula dos olhos, né, não é só dos olhos, vai estar em todas as células do corpo, que é o DNA. Mas a célula do olho vai ter função específica ali, determinada, né, pelo tecido ao qual ela pertence. Ok? A número 3
Que fatores levaram Mendel a escolher estudar a ervilha de cheiro? O próprio texto, né, do PET vai trazer para a gente aqui. A escolha dessa espécie foi feita observando facilidade para cultivar, ciclo de vida curto, produção de grande número de descendentes, facilidade de polinização artificial e características de fácil identificação, né? Por exemplo, ser vermelha, ser verde, ser rugosa ou não, coisas que ele observou. E a facilidade de polinização artificial é bem importante aqui para ele, porque ele vai fazer as misturas artificialmente, né? Ele não vai depender de polinização. Então, ele vai misturar o pólen da flor de uma ervilha com, né, com uma determinada característica, com o pólen da flor da outra ervilha com outra característica que ele queria lá. Então, essas todas aqui são as características que seriam a resposta aí do número 3. Agora, deixa eu voltar lá. Agora, o número 4. Por que Mendel cruzou uma planta produtora de sementes amarelas pura com outra que produzia sementes verdes puras? Ah, não, por que quando? Desculpa. Por que quando Mendel cruzou uma planta produtora de sementes amarelas pura com outra que produzia sementes verdes puras, o resultado obtido foi de apenas sementes amarelas? Aí aqui entra aquela questão lá do gene. Cadê? Gene dominante. Então, a gente tem na semente. Nossa senhora, quase que eu morro de susto. Ele tem na semente amarela pura os dois pares de gene, né, de alelo aqui, dominante. Então, seria como se fosse o azão. Então, ele tem genes dominantes que determinam a característica amarela que vai estar em todas as plantas filhas. Porque na hora que você misturar aqui os cromossomos, né, para gerar, se ocorre na primeira geração aqui das ervilhas, você sempre vai ter o gene dominante, que é o V maiúsculo. Por quê? Porque na separação lá desses, no exemplo 1 aqui, que eu acho que fica mais viável da gente visualizar, na separação dos dois cromossomos, você sempre vai ter o cromossomo, né, na célula filha, com o azão. Então, vai ficar metade do material genético, em ambas as metades você vai ter o azão presente. Mesmo que você cruze, vamos supor que isso aqui seja, dê origem ao espermatozoide lá do pai, né, da planta pai. Planta pai é até sacanagem. Mas vamos pensar, deu origem a uma das plantas. Ela vai ter o azão de todo jeito, porque a planta mãe dela ali tinha os dois genes recessivos. Então, mesmo que ela, né, esteja só com metade do DNA, ou ela vai estar com a metade de um lado, que é o gene azão, ou a metade do outro, que é azão também. Então, não faz diferença. Ela sempre vai ter, né, um maiúsculo aqui, que é o gene dominante. Independente, né, de como que foi o cruzamento dessas plantas, se foi artificial, se não foi, você misturou as duas gerações aqui parentais de genes dominantes com gene recessivo, e a planta era pura, ou seja, era homozigota dominante aqui, vai ter Vzão lá na planta filha. Se tem Vzão, então a gente não precisa preocupar se é A, se é V, o que é. A gente tem que preocupar se é representado minúsculo ou maiúsculo. Então, quando está representado aqui pela letra maiúscula, significa que é um gene dominante. Quando está representado pela letra minúscula, significa que é um gene recessivo. Se você tem a presença do gene dominante aqui, né, e é o caso lá do Mendel, com as ervilhas dele, você vai sempre ter a característica dominante aparecendo, que é a ervilha amarela. Quando você só tem a letrinha minúscula representada e, né, o duplo recessivo aqui é o verde, então a ervilha vai ser verde. Então, você tem os dois genes recessivos. Mas como ele depende, né, de não ter o gene dominante aparecendo, vai ser uma característica menos comum naquela planta ali. E vamos pensar o seguinte, se a gente misturar só as ervilhas puras que geram, né, só tem genes dominantes aqui no caso, que, né, vão gerar novas ervilhas amarelinhas, se você só tiver isso na população, você nunca vai ter ervilha verde. Você vai ter só ervilha amarelinha aqui aparecendo. Agora já nem sei mais qual pergunta que eu estava respondendo. Falei tanto. Deixa eu ver. Porque quando o Mendel cruzou a planta, né, com a semente pura, amarela, com a outra verde, pura, ele obteve somente sementes amarelas. Por quê? Porque o gene
né, da planta pura aqui, dominante, ele manteve a presença do gene dominante nas ervilhas aqui da geração 1. Como elas têm o gene dominante, elas vão continuar com a característica amarela aparecendo. Então, a presença do gene dominante nas ervilhas da primeira geração é que determinou que elas fossem amarelas também. Se tem o gene, mesmo seja um só, ela ainda vai ser amarela, porque a característica amarela é a dominante. Deu para entender, Camila? Acho que eu não sei sua cabeça. Eu entender, sim. Agora eu entendi. É porque é difícil explicar sem a noção de genética, sabe? Para nono ano, mas vai. Mas eu entendi. Agora, 5. Explica a frase. Nossa carga genética é hereditária. Frase feia é essa, mas ela está correta, né? E faz todo sentido. Porque carga genética é o quê? É o nosso material genético, é o nosso DNA. E o nosso DNA é hereditário, a gente herda ele dos nossos pais a partir dos gametas lá, que é o espermatozoide e o ovo. Basicamente é Então, isso. para explicar, nosso DNA é o que nós herdamos do pai e da mãe, que Isso, vem dos gametas, né? exatamente. Forma lá. Isso, aí você só coloca assim, nossa carga genética é, né, ou você pode colocar o nosso DNA, que é a nossa carga genética, né, a gente herda do pai e da mãe lá, através dos gametas. Só coloca que você entendeu o que quer dizer, né, que a carga genética é o DNA. Ficou meio esquisita essa frase deles aí. Aí agora a gente vai continuar aqui com Mendel para o terceiro. Ai, cadê? Aí vai falar de cromossomos, especificamente homólogos e homozigose e heterozigose, segregação independente. Então vamos lá. Para falar de cromossomos homólogos, a gente precisa usar o exemplo humano aqui, que eu acho que fica mais claro. Quando a gente fala de cromossomos, né, no nosso DNA, a gente tem que entender que nós temos 23 pares de cromossomos, compostos, né, 22 pares de cromossomos que todo mundo vai ter, né, mais ou menos a mesma coisa, né, varia só os genes que estão neles, e os cromossomos sexuais, que são o par 23. Nesse caso aqui foi representado um DNA aqui, os cromossomos de um indivíduo masculino, que o par final é X, cromossomo X, e cromossomo Y, né, que parece um pedacinho de X. Essa é a representação do DNA do indivíduo, né, da célula masculina. Agora, na gente feminino, né, a gente vai ter o par XX. Então, o último aqui não vai ser Y, vai ser um X. É a única coisa, né, que realmente varia, que determina se você vai ser, né, do sexo masculino ou feminino. Agora, aqui, né, a gente dá a representação dos outros pares cromossomos bonitinhos, e a gente chama esses pares aqui, né, de cromossomos homólogos. Então, são cromossomos que vão, né, estar associados lá com a definição de determinadas características, que eles vão ter genes ali, que a gente fala, genes que a gente vai chamar de alelos. Então, aqui a gente tem representação aqui de 3 pares de cromossomos em situação diferente. Então, vamos imaginar que seja o par 1 de cromossomo aqui representado 3 vezes, né, em situações distintas. Só que tem uma diferença. O nosso cromossomo aqui na primeira representação, né, tá parecendo um X, né? 2 pares de xizinhos aqui. Ele vai ficar assim, bonitinho, em formato de X, na hora da divisão celular. Por quê? Porque ele vira esse X aí porque ele tem 2 metades iguais. Para que na hora que você repartir a célula lá, né, formar 2 células filhas, elas tenham 46 cromossomos, formando esses 23 pares de cromossomos. Então, fica unido pelo meio aí, essas 2 metades, mas são 2 metades iguais que acontecem na hora da reprodução. Sem, né, considerar, né, a reprodução celular, a divisão celular, acontece na hora da reprodução, é sacanagem, acontece na hora da divisão celular. Sem considerar a divisão celular, a gente tem o cromossomo feito um palitinho, por isso que essa representação dessa imagem está assim. Então, vamos imaginar que o nosso cromossomo aqui, número 1 lá do par humano, ele tenha
ele seja um homozigoto, né, um indivíduo com 2 pares de genes iguais, né? Nesse caso aí, esse gene específico está sendo representado. Então, os 2 alelos, eles são iguais, porque eles são os dois, né, as duas características que eles vão definir aí são dominantes. Por isso que ele está representado com 2 letras A maiúsculo. Poderia ser um V maiúsculo, poderia ser um B maiúsculo, né? Depende da característica que está representando, o exemplo que está citando, né, o exercício que você está fazendo, mas o fato de estar maiúsculo significa que os 2 genes, né, são né, genes dominantes. Na situação 2, a gente tem o mesmo par de cromossomos, só que o gene está representado de uma maneira heterozigota. Então, ele tem hétero por quê? Hétero porque são 2 genes diferentes, né? Hétero, diferente. Homo são 2 genes iguais. Aí hétero, 2 diferentes, porque um é dominante e o outro é recessivo. E por fim, né, na situação 3, a gente teria esse cromossomo com um par, né, de alelos ali, homozigoto, mas para alelos recessivos. Por isso que está representado pela letra minúscula. Se a característica que o A definisse fosse a cor, né, de uma ervilha, por exemplo, esquecendo um pouquinho os genes humanos aí, na situação 1, a gente teria uma ervilha amarela, porque a gente tem os 2 genes dominantes. Na situação 2, ela também seria amarela, porque ela tem o gene dominante, que definiria, né, a cor amarela. E na situação 3, a gente teria a ervilha verde, porque aí a gente teria os 2 pares, né, dos alelos aí recessivos. Então, seria essa representação que a gente teria. Então, voltando lá para a apostila, eu tentei falar disso. Então, os cromossomos homólogos são o parzinho lá que vai determinar, né, características, tendo os alelos, né, os genes alelos ali, aqui tem um exemplo, assim, né, bem aleatório, bem genérico, mas dá para a gente entender. Então, por exemplo, o gene verde aqui determinaria a cor do olho, o gene rosinha, o tipo sanguíneo, o par aqui de gene azulzinho, a cor do cabelo, o par de gene amarelinho, o crescimento. Então, os cromossomos homólogos, eles vão ter essa posição próxima e genes que, na hora, né, da divisão celular, e genes que vão determinar a mesma característica. Quando eles são como é que eu posso dizer, homozigoto, eles vão ter os 2 genes, né, quando eles são homozigotos, eles podem ser homozigotos dominantes, ou seja, né, vai estar sempre representado com 2 letras maiúsculas ali, os alelos, ou eles podem ser recessivos, que é o caso que está representado com a letra minúsculazinha. E aí, nesses 2 casos, eles são homozigotos. É a mesmo, como que eu posso dizer, o mesmo tamanho de letra aqui, porque está representando que os 2 genes são dominantes ou que os 2 genes são recessivos. Então, homo, tudo igual. Quando eles são heterozigotos, é porque eles têm um gene recessivo e um gene dominante. Então, atenção a esses termos aqui, se vocês forem fazer concurso, prova de Enem, etc., que muitas vezes não vai falar com você como que está a distribuição dos genes, só vai usar o termo homozigoto e heterozigoto. Dá para você deduzir com muita facilidade, se é homozigoto dominante vai ser as 2 letrinhas assim, se é homozigoto recessivo, as 2 letrinhas minúsculas. Mas muitas vezes os termos, né, pegam aqui a gente desprevenido. E aí o que o Mendel percebeu foi que os indivíduos eles poderiam formar características, como é que eu posso dizer, organismos, né, heterozigotos e homozigotos, porque havia uma segregação independente. E essa segregação independente é uma coisa extraordinária que ele descobriu assim com pouquíssimas ferramentas. Basicamente, ele só tinha observação dos ervilhas. Mas ela é fundamental para a formação da variabilidade genética nos indivíduos. Então, ele percebeu que se você misturasse lá, né, ervilhas, por exemplo, no caso, a ervilha verde lisa com a ervilha amarela rugosa, você não teria relação de uma característica com a outra. É o que ocorre aqui. Eu vou usar o próprio exemplo do PET para falar. A cor do olho aqui, por exemplo, que é a característica que está definida em verde aqui, nesse exemplozinho do desenho da apostila,
ela não vai influenciar aqui, né, no tipo sanguíneo, nem na cor do cabelo, nem no crescimento. Você teria uma segregação independente dos genes, porque uma coisa não influenciaria na outra aqui. Esses cromossomos, eles se dividiriam, essas características, elas se dividiriam de forma de indivíduos filhos, né? Os dois estão com a mesma característica. E a partir desses indivíduos filhos aqui, você gera as células reprodutivas. Olha só, na célula reprodutiva, vira uma bagunça completa. Então, os cromossomos, eles são separados de maneira completamente aleatória, ou seja, os genes que estão presentes neles são separados de maneira aleatória, o que leva a gente àquele GIF, cadê o GIF? É esse GIF aqui. Então, não esquece a mitose, né? A mitose nós já vimos, é reprodução, né? Divisão das células lá para crescimento. Na meiose, as características que saem nas 4 células filhas são completamente distintas, não as características assim. Ela não pode formar um indivíduo adulto aqui, porque ela vai ter só metade do material genético. Mas as características genéticas que são carregadas ali no DNA dessas células, elas são completamente aleatórias por causa dessa segregação independente. Então essas características tão diferentes ali vão permitir também, né, que os organismos filhos tenham diferenças muito grandes entre eles ali. Então, essa segregação independente, o Mendel observou, cadê? O Mendel observou ainda quando ele estava, né, fazendo o estudo dele lá com as ervilhas, sem tecnologia, sem nada. Vamos lá. Na questão 1 aqui, qual a diferença entre indivíduos homozigoto e heterozigoto para determinada característica? Aí é aquela questão que eu acabei de tratar com vocês, né? Então, quando você tem o indivíduo homozigoto, você vai ter ou o par, né, de genes para uma característica dominante, ou o par de genes para uma determinada característica recessiva. Então, o par de genes é igual, recessivo ou dominante. No caso do indivíduo heterozigoto, ele vai ter um dos pares, né, do alelo ali do gene é dominante e o outro par é recessivo. Basicamente é isso que ele quer dizer, né? Quando ele define assim. Quando o par de alelo é dominante, ou quando o par de alelo é recessivo, ele é homozigoto. Quando o par, né? O par significa os dois aqui serem dominantes e os dois serem recessivos. Aí ele é homozigoto, tudo igual. Ou é tudo azinho, azinho, ou tudo azão, azão. Agora, quando um dos pares do alelo é homozigoto, é recessivo e o outro dominante, aí ele é chamado de heterozigoto. Entendi. Quando é diferente, um é azão, outro é azinho, um é vezão, outro é vezinho, né? Então, quando um dos pares de alelo é dominante, no caso da letra maiúscula, e o outro é recessivo, a letra minúscula, ele é heterozigoto. São diferentes, diferente. Quando os dois, né, o par de alelo é recessivo, minúsculo, ou dominante maiúsculo, aí ele é homozigoto, tá tudo igual. Azão, azão, tudo igual, homozigoto. Azinho, azinho, tudo igual, homozigoto. Ok? Ok, entendi agora. Então, vamos lá. Para a questão 2. O Mendel também fez experiência sobre a textura das sementes. Ele observou que as plantas com sementes de textura lisa eram mais comuns do que aquelas com textura rugosa. E concluiu que a característica lisa, isso aqui é importante para a gente, ó, era dominante e a rugosa era uma característica recessiva. Ou seja, a característica lisa, né, você precisava apenas de um dos genes, né, dos genes alelos como dominante, que ela ia ser definida ali, né, a planta como lisa. A característica rugosa precisava ser, né, o par de alelo recessivo. Aí pediu aqui no exercício para a gente fazer um esquema do cruzamento entre uma ervilha heterozigota híbrida com uma ervilha rugosa. Primeira coisa, para a gente falar de uma heterozigota, a gente quer dizer o quê? Eu vou representar por ER, de rugosa. A nossa primeira ervilha aqui foi chamada de heterozigota, ou híbrida. O que significa isso? Significa que ela tem um gene dominante e um gene recessivo. Por convenção, a gente sempre coloca o gene dominante primeiro, né? O gene que é representado por maiúsculo primeiro. Então, essa é a nossa primeira representação. Por que ela é heterozigota? Porque a gente tem um gene dominante, né? Um dos alelos dominante, o outro é recessivo. Então, hétero, diferente.
E vamos lá. A segunda ervilha. Então, a gente vai cruzar uma ervilha heterozigota com uma rugosa. A rugosa, ele determinou que ela era recessiva. Para ela ser recessiva, então ela tem que ter o par de alelos aqui, né? Ela é homozigota recessiva, o par de alelos iguais recessivos. Então, R minúsculo. Então, a gente continuando o nosso cruzamento aqui, a gente vai fazer uma mistura. Então, olha só, a gente vai pegar esse gene e combinar com esse gene aqui, na mistura final. Então, a primeira plantinha lá que a gente vai ter, ela vai ter qual característica? Ela vai ser rão, né? Porque ela vai pegar do primeiro par ali, e vai pegar o segundo par, R. Olha só, para a gente representar, eu vou colocar umas cores aqui. Então, eu vou pegar esse gene com esse gene e vou criar esse primeiro cruzamento aqui, né? Esse primeiro filho aqui do cruzamento. Aí, agora, eu vou fazer a mesma coisa, só que... Deixa sem cor. Só que eu vou pegar esse primeiro par aqui de alelo, rão, e vou cruzá-lo com o segundo par de alelo aqui da outra planta. Então, agora vai ser esses dois. Vai mudar alguma coisa? Na verdade, vai dar a mesma coisa, né? Vai dar rão, rinho do mesmo jeito. Agora eu vou pegar... Aí, deixa eu tirar esse amarelo aqui. E dar seguimento aqui. Eu vou pegar... Eu já cruzei, né, esse primeiro errão aqui, as duas possibilidades dele. Então, ele só poderia formar um novo par de cromossomo 2 vezes. Isso já foi feito. Aí, agora eu vou pegar esse errão aqui e vou deixar ele fora do cruzamento, porque ele não faz parte mais. E agora eu vou partir para a segunda fase, que é pegar o segundo alelo aqui e cruzar, né, com as duas possibilidades que a gente tem. Então, vou pegar o errinho e vou fazer esse cruzamento aqui, ó. E aí, eu vou gerar um organismo errinho. Ou seja, duplo recessivo aqui. E aí, agora eu vou fazer a mesma coisa com o alelo seguinte, igual eu fiz a primeira vez. Então, vou misturar esses dois indivíduos aqui, ó. Desculpa, vou misturar esses dois alelos aqui para formar um novo cromossomo. Então, eu vou ter de novo um par errinho aqui, né, bonitinho, para formar um duplo recessivo. Então, esse seria, né, o resultado do nosso cruzamento aqui. Aí, vai me perguntar aqui, indique os alelos da geração parental, né, da geração F1 no desenho. Então, nós temos esses alelos aqui indicados. O que a gente veria? A gente veria metade, né, das plantas originadas teria a superfície delas lisa e metade seria rugosa. Por quê? Porque se você tem a presença do gene dominante aqui, que é o R maiúsculo, nessa representação, ela vai ter a característica lisa. Então, as duas primeiras aqui têm a característica lisa. Se você tem o par de genes recessivos, significa que ela vai ser rugosa. Então, metade aqui, né, do nosso resultado seria de plantas com a característica de ervilha rugosa. Ah, ok? E agora nós vamos para a questão 3. Suponha que em seu jardim existem exemplares da mesma espécie de ervilhas, né, que o Mendel usou nos experimentos. Alguns desses exemplares produzem sementes lisas e outros sementes rugosas. Sabe-se que a característica lisa das sementes de ervilha é determinada por um alelo dominante, que é o R aqui maiúsculo, né? Então, sempre que a gente tiver Rzão, né, R maiúsculo, ou Rzão e Rzinho, né, o R maiúsculo com R minúsculo, a gente vai ter o quê? A ervilha de característica lisa, né? Que as flores produzem, que as flores produzem gametos masculinos e femininos e que as sementes produzidas por autofecundação são viáveis. Então, planeja um cruzamento experimental entre flores de exemplares diferentes que permita determinar se uma planta que produz sementes lisas é homozigota ou heterozigota para esse caráter. Então, como que a gente poderia fazer esses cruzamentos aqui para garantir, né, que a gente tenha, como é que eu posso dizer?
essa determinação de homozigoto ou heterozigoto. Uma possibilidade que a gente poderia escolher, que eu sugiro a vocês, é fazer o cruzamento, né, aleatório das plantas. Para essa resposta aqui, o que eu faria? Eu cruzaria algumas plantas, porque eu não vou saber qual que é dominante, homozigota, né, ou seja, tem os dois genes dominantes para a planta lisa, e homozigota e heterozigota, porque ambas vão ter a característica lisa. E eu não tenho como perguntar para ela, os genes do seu DNA são heterozigotos ou homozigotos? Então, o que eu faria? Eu cruzaria aleatoriamente algumas plantas e esperaria, né, a semente para verificar qual delas teria a característica rugosa. A rugosa, como a gente viu aqui, né, para ela ter a característica rugosa, ela será duplo, né, recessiva, ela será homozigota recessiva, ela vai ser errinho, errinho. Se eu misturar a planta sempre errinho, errinho aqui, ó, fazer um novo cruzamento cá embaixo, se eu misturar essas duas plantas aqui, eita que ficou maiúsculo. Se eu misturar essas duas plantas, né, com as rugosas, né, então seria errinho, errinho, uma planta rugosa. Outra planta rugosa, quais são as minhas possibilidades aqui, né? Eu sempre vou ter como resultado errinho, concorda? Então, vou pegar aqui, errinho, misturar com outro errinho, misturar com outro errinho. Então, no final das contas aqui, vão ser 4 situações dessas. Deixa eu colar aqui embaixo para ficar mais claro. Eu teria todos, né, todo o plantel ali, né, de resultados, plantas filhas, rugosa. Então, eu poderia pegar essa geração aqui e cruzar ela de novo, né, porque essa aqui é o quê? É minha F1, ou seja, a minha primeira geração ainda de plantas. Eu posso pegar a minha F1 e cruzá-la aqui de novo, né, entre elas aqui, né, então posso pegar duas plantas filhas aqui, fazer um segundo cruzamento aqui entre elas, e eu vou chegar ao quê? Ao mesmíssimo resultado aqui embaixo na minha F2. Demonstrando o quê? Que o caráter, né, rugoso é o recessivo. Não importa quantas vezes eu faço esse cruzamento aqui, as plantas filhas vão sempre ser rugosas, porque a gente não tem a presença do gene dominante aqui, nessa população aqui de plantas que eu estou cruzando, ok? Então, essa seria uma boa, né, um bom cruzamento para utilizar aqui como resposta do número 3. Agora, para o número 4, a gente tem os alelos são, né? O que são os alelos? Então, os alelos são pares de cromossomos, pares de genes, pares de células ou pares de núcleos celulares. Então, pares de cromossomo. Os cromossomos pares, né, eles são chamados de cromossomos homólogos, então não são alelos. Também não são pares de células. E muito menos de pares de núcleos celulares. Eles são pares de genes. Augusto, para de falar que a mamãe está dando aula. Então, número 4, que os alelos são, a gente viu, os alelos são o quê? São pares de genes, a gente chama de genes alelos. Então, letra B aqui. Então, no caso lá, o errão, são o quê? Pares de genes alelos lá que estão presentes no cromossomo, definindo a característica de rugosa lá, ou não, né, da ervilha. Número 5. Em um experimento, um pesquisador observou 2 características em um certo animal. Essas características eram representadas pelos seguintes alelos: CC, né, maiúsculo, Czão, então era um par de alelos dominantes, e Dzão, Dzinho, ou seja, né, um par de alelos aqui heterozigoto com um gene dominante e um gene recessivo. Usando a segregação independente, forma pares de alelos para os possíveis gametas desse organismo. Então, quando a gente for fazer a mistura, né, de possibilidades de genes, vocês podem utilizar, né, a mesma premissa
Cadê a figurinha? A mesma premissa dessa figurinha aqui, né? Que a gente tem os genes misturados de maneira totalmente aleatória. Então, nos genes de resultado aqui, tá vendo? A gente misturou Azão, Azinho, Bezão, Bezinho aqui, né? Que foi a bagunça que iniciou aqui. A gente teve como resultado todas essas possibilidades aqui. A mesma coisa vai se aplicar aqui ao nosso exemplo. Então, eu posso ter Czão, Dzão, Czão, Dzinho. Eu posso ter Czão, Dzão de novo, Czão, Dzinho, como resultado dessa proposta aqui. Então, bastante simples, né? É só vocês misturarem, fazer o cruzamento igual eu fiz da questão anterior. Agora, vamos para a última parte aqui, né, do nosso interesse, que é a parte que a gente vai falar de fenótipo e genótipo. Estamos chegando lá. Olha só, o genótipo, ele é um termo, né, que a gente utiliza para determinar a constituição genética, né, quais as características que existem lá no DNA de um organismo, que você herdou lá dos seus pais, sua mãe e seu pai. O fenótipo é uma característica, ou um conjunto de características, que é a interação do genótipo, ou seja, né, da constituição genética que você herdou, com as condições do meio ambiente. E isso aí pode alterar um pouco, né, a forma como as características são expressas. Então, algumas coisas que dependem do meio ambiente, né, da constituição genética, é afetada pela característica ambiental, a tonalidade da pele, né, e dos olhos, o tipo sanguíneo, a cor da pelagem de animais, né, a textura de uma fruta ou semente, o formato do rosto, entre outros. Então, existem casos de irmãos, por exemplo, tem gêmeos, né, que são criados em ambientes diferentes ou desenvolvem hábitos de vida diferentes, que possuem fenótipos diferentes também, por causa da interação dos genes deles com o que eles, né, expõem ali em volta. Então, né, tem esse exemplo aí demonstrando aí um gêmeo que malhou bastante, um que não malhou, né? Então, às vezes a gente vê essas diferenças, por exemplo, quando um gêmeo fica realmente trabalhando mais braçal, às vezes não fica trabalhando na roça, ou mesmo tem algum tipo de atividade física, e o outro é mais sedentário, ou trabalha em escritório, a gente vê as diferenças físicas, o impacto disso, né? Tem também esse exemplo aí da gêmea fumante e a gêmea não fumante, né? Como que é impactado o organismo a partir da exposição a uma toxina. E outros fatores ambientais também impactam muito, não, né, não só isso, como assim, a exposição à luz solar, a alimentação. Então, gêmeos que são criados em famílias diferentes, têm acesso, né, a uma alimentação melhor, condições de vida melhor, vão ser muito diferentes de gêmeos que são criados em condição assim mais, posso dizer, mais vulnerável. E aí, nisso tudo, né, a gente vê o quanto que existem esses impactos, mas também há outras situações, né, em que os fenótipos são afetados de maneira bastante interessante, assim, para a gente imaginar, assim, né, no dia a dia da gente. Então, no caso aqui das ervilhas do Mendel, o que a gente pode ver é diferenciar fenótipo e genótipo a partir das características externas, né? Então, o genótipo das ervilhas aqui seriam a constituição lá dos alelos delas. E o fenótipo seria como que esses genes lá são expressos. Então, no caso, se elas são amarelas, se elas são verdes, se elas são rugosas, etc., é o fenótipo, a forma como o gene é expresso. E o genótipo é como o gene é. Então, não necessariamente o fenótipo precisa ter, né, alguma coisa afetando do ambiente, especificamente, mas ele é a forma como o gene aparece ali, né, como ele pode ser identificado ou observado. E aí, a gente pode usar como exemplo aqui o número 2 das nossas questões aqui, é esse coelhinho, que tem, né, uma coisinha bem engraçada, que é a diferença deles de coloração, das regiões, né, que ficam mais frias no corpo dele, dependendo do tipo de temperatura a qual ele é exposto. Então, se o coelho himalaio é criado abaixo de 20 graus Celsius, ele fica com as extremidades pretinhas, ó.
porque é fácil de imaginar, né? Vai ter um acúmulo, né, de melanina nessas regiões por causa, né, e a melanina é esse pigmento, né, escuro, porque essas regiões vão ficando mais escuras, elas absorvem maior temperatura. Então, por exemplo, ele exposto ao sol, ele vai esquentar mais, né, nessas regiões, mais rapidamente, nessas regiões que são pretinhas aí. E aí, com isso, ele vai gastar menos energia para manter-se vivo, né, ao longo do dia, ao longo da vida dele, porque ele consegue aquecer melhor essas extremidades que resfriam muito. Isso aí, lógico, para ele, quando ele está criado abaixo de 20 graus Celsius. Quando ele é criado acima de 20 graus Celsius, ele não desenvolve, né, essa característica. Então, não tem necessidade desse gene ser expresso, então a melanina não vai ser acumulada nas extremidades e ele vai ser um coelho totalmente branco. Interessante, né? Então, é o fenótipo dele que vai, né, vai mudar a expressão aqui da característica, mas o genótipo não muda. Ele continua com o mesmíssimo DNA, embora, né, o ambiente ofereça ali condições diferentes para que a expressão do gene seja distinta ali também. Aí tem outra característica aqui, né, que está sendo falada aqui na opção 1, que seria dois irmãos, né, filho do mesmo pai e da mesma mãe, que herdaram os mesmos genes para a característica tonalidade de pele. Só que aí um vive mais exposto ao sol e o outro vive com menos exposição do sol. Então, um vai parecer mais moreno, né, do que o outro por causa disso. E aí são características, né, que são alteradas a partir da exposição ao ambiente. Agora, para os exercícios, número 1, né, questiona aqui os dois fatores ambientais, né, que podem alterar a manifestação do genótipo. Aí a gente viu ali em cima, né, algumas delas no próprio texto, vocês podem escolher duas e citar aqui. Aqui é número 2, marque, né, VOF para as alternativas verdadeiras e falsas. A primeira, o fenótipo é inalterável. Isso é verdadeiro? Acabamos de ver que o coelho, né, pode ter variações fenotípicas de acordo com a temperatura a qual ele é criado. Então, falso. O fenótipo ele não é inalterável. O genótipo é inalterável, que é o DNA. Né, a gente espera que ele não tenha alterações. Pode acontecer em situações muito críticas de mutações e tal, mas é inesperado. O genótipo influencia o fenótipo. Sim, porque se você tiver genes diferentes, as características mudam, por exemplo, a questão da ervilha. Se o fenótipo for diferente, se você tiver genes dominantes ou recessivos e a maneira como os alelos estão, você vai ter fenótipos diferentes também. Então, verdadeiro. O genótipo depende das condições ambientais para se manifestar. Não, né? O fenótipo depende das condições ambientais para se manifestar. Então, falso. O genótipo é a constituição genética de um indivíduo. Correto. Né? Então, o genótipo é o conjunto de genes ali, né, que está no DNA dele, a constituição genética dele. E, por fim, um exemplo de fenótipo é o tipo sanguíneo A. Isso está correto, porque o fenótipo é a forma como os genes se expressam. E a gente tem dois alelos, né, que vão determinar aqui os tipos sanguíneos. E aí, no caso, a interação desses dois alelos vai gerar o fenótipo, né, final, que é o que a gente chama de tipo sanguíneo. Então, correto. Número 3, destaque e escreva dois fenótipos que você tenha, e a seguir escreva os respectivos genótipos das características destacadas. Então, você pode colocar, por exemplo, a cor de seus olhos, você pode colocar como é o seu cabelo, você pode escolher uma característica aqui e colocar, né, como que ela é, e descrever que ela é determinada por um par de genes, que vai, né, ter uma interação tal e tal. Então, não é muito complexo isso aqui, não. É bem pessoal até um pouco essa resposta. A 4, uma família, durante suas férias, resolve ir para a praia e passam lá 2 semanas. Após esse tempo, eles perceberam que sua pele havia escurecido, né, obviamente. Essa mudança ocorreu devido à variação do quê? Cromossomo? Não, né, gente? Não vai alterar isso. Do genótipo? Também não. O genótipo é o conjunto de genes, né? O DNA da pessoa, não vai ser alterado pela exposição ali. A genética também não, porque não vai alterar, né, os fatores genéticos ali, a exposição. Um fenótipo, né, gente, que é o que vai determinar que você exposto ao sol vai adquirir maior quantidade de melanina ali
na superfície da pele, e, portanto, vai ficar mais moreno. Ora, 5. Por que o genótipo não se altera, mesmo após decorrido um longo período de tempo? O genótipo é o nosso conjunto, né, de genes. O genótipo é o nosso, basicamente o nosso DNA. Ele não vai se alterar ao longo do tempo, porque as células, a divisão celular, ela ocorre de maneira a proteger, né, o material genético, manter todo esse material genético disponível, né, para que o nosso organismo não pare de funcionar adequadamente. Então, nós precisamos que o nosso organismo funcione. Para que ocorra esse funcionamento, nós temos que ter o mesmo material genético, o DNA, né, com os mesmos genes, ocorrendo ali todo o metabolismo que o organismo está acostumado a desenvolver. Então, é isso, a aula de hoje, encerrando, né, o nosso conteúdo do PET 5.